Prezados amigos da comunidade cristã Ilha das Peças, somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de juntos podermos refletir sobre a sua palavra e como aplicá-la de forma prática em nossas vidas. Falando em oportunidade, esse é o tema da nossa reflexão, fazendo da crise uma oportunidade. Nos últimos dois estudos, olhamos para o exemplo de Neemias e pudemos perceber algumas atitudes que ele teve para dar a volta por cima. Como já vimos, Neemias, na época em que servia ao rei Artaxerxes como copeiro, soube que o seu povo, os judeus, estava passando por grande dificuldade lá na cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pelos inimigos. Diante dessa crise, Neemias seguiu alguns passos que também nós podemos dar diante de uma crise. Neemias fez uma retrospectiva e percebeu que a causa da crise pela qual seu povo passava era a desobediência a Deus. Ele ficou muito triste e pediu perdão a Deus. Mas Neemias também buscou a Deus em oração. Ele buscou a solução onde realmente era possível encontrá-la. Em terceiro lugar, Neemias pensou antes de agir. Ele tomou um tempo para refletir sobre o problema que ele queria ajudar a resolver. E Neemias entendeu a real situação e isso lhe permitiu agir de forma certa para dar a volta por cima e fazer da crise uma oportunidade. Sobre a crise na qual nós vivemos atualmente, creio que nós todos já estamos fartos de tanta informação e esperamos ansiosamente para que ela acabe logo. Mas enquanto ela não acaba, será que podemos aproveitar a crise como uma oportunidade para direcionar nossas vidas para um futuro melhor? Segundo Randy Phillips, o termo oportunidade em latim significa seguir em direção ao porto. Na antiguidade, os marinheiros empregavam a palavra oportunidade para designar o momento exato em que a maré e os ventos lhe eram favoráveis, facilitando a entrada no porto. Assim que percebiam que as condições meteorológicas eram boas, içavam logo as velas para tirarem o máximo proveito do tempo e não perderem a oportunidade. Como já vimos, o importante é planejar antes de agir. Para isso, podemos utilizar um diagrama simples, no qual se verificam as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças relacionadas ao contexto que queremos avaliar. De forma prática, basta pegar uma folha de papel e dividir em 4 partes e escrever em cada uma das partes as seguintes palavras: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. No quadrante forças, anotamos os pontos fortes que estão a nosso favor. Pensando no exemplo de Neemias, o que podemos anotar neste quadrante? Neemias tinha uma posição de destaque e tinha toda a confiança do rei. E no campo das oportunidades? Para Neemias, a oportunidade era ajudar seu povo a reconstruir a cidade de Jerusalém. Quais eram as fraquezas que eram desfavoráveis a Neemias? Ele não tinha os recursos necessários e também estava longe da cidade que ele queria reconstruir. E as ameaças? Eram os inimigos do povo de Israel, que queriam impedir a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém para poder dominar os judeus com maior facilidade. Baseado no exemplo de Neemias, você pode fazer o seu próprio diagrama fazendo o seguinte exercício. Primeiro, procure minimizar e, se possível, eliminar as ameaças. De que forma? Convertendo as ameaças em oportunidades. Neemias, ao olhar para a miséria e insegurança do seu povo, em função da cidade destruída, vislumbrou a oportunidade de reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias também usou suas forças para eliminar as fraquezas. Ele, em um momento oportuno, aproveitou a confiança do rei para lhe pedir os recursos necessários para reconstruir a cidade e também garantir a segurança durante a viagem até Jerusalém
para iniciar os trabalhos. E para ter um resultado melhor ainda, procure associar suas oportunidades com as suas forças. Minha sugestão é que você leia o livro de Neemias, tendo em mente este diagrama. E você verá como o mesmo pode ser útil para que você também consiga dar a volta por cima numa situação de crise. Mas nunca se esqueça de buscar a Deus antes e também durante todo o processo. Como vocês poderão comprovar na leitura do livro de Neemias, todo o trabalho de reconstrução do muro da cidade foi concluído em 52 dias. Pela fé em Deus, Neemias fez da crise uma oportunidade e foi de grande bênção para o seu povo. Para terminar estes breves estudos sobre o exemplo de Neemias, gostaria de destacar a última parte do versículo 10 do capítulo 8, onde ele mesmo diz assim: Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Que Deus nos ajude a enxergar oportunidades em meio a crises e a dar a volta por cima para que o nome dele seja engrandecido.